Alô, você, tudo bem? Gente, ficamos um período sem o resumo da semana, mas agora voltando e trazendo as análises que nós temos sempre sobre a política. Você aí tem visto tudo que está acontecendo? Não? Mas eu vou explicar aqui tudo para você entender. Bom, eu vou só explicar porque nesse período tive que me reorganizar, pois estou analisando também em outros locais a questão política, inclusive dentro da Rádio Tatiaia, eu agradeço a sua participação. Então, voltaremos agora nas semanas comuns, todo sábado, lançando um resumo da semana. Bom, nesse resumo da semana, queremos falar sobre dois assuntos: mulher e política. Você deve ter visto aí as questões da política com a mulher. Vamos falar sobre isso agora. E também a outra situação que vamos falar sobre uma palavra que vai estar nessas eleições: soberania nacional. Então vamos falar sobre esses dois assuntos? Meu nome é Jurutan Alves, sou analista político e convido você a participar do resumo da semana. Convide também outras pessoas, para que possamos crescer juntos. Gente, na questão da mulher na política, nessa está ficando muito claro algumas situações. Do lado do PL e do lado também do PT. Vamos começar pelo lado do PL, do Partido Liberal, que é do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro sofreu um ataque muito forte de Michele Bolsonaro, sua madrasta. Assim, foi uma situação extremamente complicada, porque até então, todos os ataques que Flávio Bolsonaro sofria eram de adversários políticos. E esses adversários, óbvio, ele pode criar aí defesas de forma mais tranquila, entre aspas, porque o adversário ele vai fazer isso mesmo, ele vai atacar. Agora, quando há uma ação interna dentro da própria família, fica mais difícil a defesa. Então, o que aconteceu? Não sei se vocês observaram, após a fala de Michele Bolsonaro, parece que orquestradamente começou a ocorrer falas na internet do tipo: pobre não sabe votar. E depois começou com: mulher não sabe votar. Então a situação na internet parece que houve uma resposta a tudo que foi comentado ali, tentando descredibilizar a figura feminina participante do mundo eleitoral. Bom, no começo falou-se de pobre. Pobre não deveria votar porque não sabe fazer escolhas, senão não seria pobre. Uma questão extremamente grave, que já foi debatido, discutido em vários livros sobre a política e a ciência política. Você pode pegar vários autores falando sobre isso. Também, depois houve a questão de que mulher não deve votar, e até uma fala que dizia que a mulher só vota bem se ela for casada, porque segue o que o marido fala, tentando descredibilizar a capacidade da mulher de fazer uma análise social, uma compreensão de mundo e escolher uma pessoa na qual ela possa se sentir representada ou representada na sua questão política. Bom, essas falas vieram justamente nesse período após a fala de Michele Bolsonaro. Isso demonstra uma questão de misoginia e como que ela ocorre muito forte nesse combate, tentando descredibilizar essa figura feminina. Bom, do lado petista há uma situação totalmente diferente. O PT, na questão de um estado chamado Minas Gerais, sofreu uma situação que é interessante, mas que demonstra uma questão da importância também de respeitar a figura feminina. Bom, em Minas Gerais, Lula queria, porque queria que Pacheco fosse seu candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Portanto, enquanto Pacheco era o presidente do Senado, Lula costurou, junto com Pacheco, o pacto de repactuação das dívidas dos estados junto à União. A intenção era justamente criar a figura de que Pacheco ajudou a pagar, ou pelo menos diminuir, a dívida de Minas Gerais. Bom, parecia tudo bonito. Só que Pacheco desejava ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
e Lula não o indicou. Nós já falamos sobre isso aqui. Bom, o que aconteceu? Pacheco não aceitou ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais. O que isso provocou no PT de Minas Gerais? O PT de Minas está dividido. De um lado, tem o campo na Marília. Marília Campos, ela foi prefeita de Contagem, licenciou-se da prefeitura de Contagem para poder concorrer justamente ao Senado. Mas Lula gostaria que Marília concorresse ao governo do estado de Minas Gerais. Marília já disse que não quer. Bom, mas há uma ala petista que quer sim ter um candidato ou uma candidata ao governo de Minas. Gente, o PT mineiro é praticamente, ou é um PT que tem a figura feminina como protagonista. É um partido que tem, obviamente, tem o Rogério Correia, que é deputado federal, mas as figuras ou as pessoas femininas são protagonistas dentro do PT. E Marília Campos é uma delas. Bom, o que vai acontecer, eu não sei, pois o PT tem até agosto para poder decidir todo esse processo. Agosto começa as eleições. Bom, o que vem agora? Se o PT desejar colocar um candidato ou uma candidata para concorrer ao governo de Minas, com sua legenda, vai ter que explicar algo que até agora não foi explicado. Porque os salários do funcionalismo público do estado de Minas Gerais atrasou na era Pimentel, que é do PT. Essa fala foi assim, usada o tempo inteiro por Romeu Zema durante o seu governo, de que Pimentel e o PT não têm capacidade de organização de Estado e colocou o Estado em uma situação complexa. O PT nunca conseguiu se defender disso. Agora, se for candidato, ou se tiver uma candidata, vai ter que explicar. E quem vai decidir sobre isso? Os eleitores. Se a ala da Marília vencer e não houver um candidato, o PT não vai precisar explicar isso neste momento. Vai poder deixar para depois. Mas aí tem a questão de que essa explicação, ficando cada vez mais longínqua, também pode atrapalhar aquele que for candidato, mesmo estando junto com o PT. Bom, é uma questão que ele vai ter que repensar ou pensar e analisar até as eleições. Mas o PT mineiro, ele é um PT que tem como protagonista as mulheres. E a interferência de Luiz Inácio Lula da Silva tem enfraquecido essa situação, pelo que parece, ou pelo menos transparece, para a sociedade. Bom, agora vamos falar sobre um outro assunto. A questão da soberania nacional. A questão da soberania nacional vai ser falada, comentada o tempo inteiro nessas eleições. Por quê? Se você me perguntar, os Estados Unidos vão interferir nas eleições brasileiras? O que você acha? Vão interferir ou não? Eu já respondo para você. Já está interferindo. As eleições no Brasil já sofrem, nesse caso, as interferências norte-americanas. Somente o fato de Flávio Bolsonaro enviar um documento de 80 páginas solicitando aos Estados Unidos que não faça interferência no PIX antes do término das eleições, já demonstra claramente que há a interferência. Ou seja, olha, você pode fazer qualquer coisa, mas agora não, faça depois. E principalmente que ele coloca o seu governo à disposição norte-americana. Então, essa interferência já existe. Agora, o que vai acontecer após as eleições ou durante as eleições vai depender de como o governo norte-americano agir. Se agir com uma interferência muito clara e que o povo brasileiro se sinta-se prejudicado, vai ajudar Luiz Inácio Lula da Silva. Os eleitores tendem, aqueles que estão ainda indecisos, a ir para Luiz Inácio Lula da Silva e votar no PT. Porém, aqueles que percebem que, ou não percebem uma interferência, mesmo que ela seja leve e esteja acontecendo, bom, já que não está tendo interferência, podemos ficar ainda com Flávio Bolsonaro. A interferência norte-americana ela é clara.
ela não é mais algo escondido. Nós já estamos percebendo isso. Então, se ela vai ajudar A ou B, vai depender do eleitor no momento do voto. E você aí, o que acha de tudo isso? Coloque aqui, participe. Vamos crescendo juntos. E até a próxima semana.